bem-vindos ao Sescom Web TV. Eu sou Fátima Macedo. E eu sou Carla Chiomento. E você está no podcast Contadoras no Comando, com uma convidada pra lá de incrível. Vejam só, contadora formada pela USP, pós-graduada em Business Administration pela FGV, MBA na Universidade da Carolina do Norte, auditora da BDO, passagem pela PwC, 20 anos atua na BDO, hoje sendo sócia. Foi diretora do Ibracon desde 2018 e este ano assumiu a presidência da 5ª Seção Regional. Estamos com Viviane Bauer. Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. A gente que agradece, muito bom estar aqui com você hoje. E eu já vou começar com uma pergunta que não quer calar. Quem é a Viviane? Difícil, né? Mas eu acho que eu vou definir como uma eterna equilibrista. Boa! Eu acho, né? Porque a gente tem vários papéis, né? Mãe, esposa, profissional. Então eu acho que a gente tá sempre tentando equilibrar os pratinhos, né? E ter o tempo pra gente também, né? É importante, né? A gente sempre fala dos pratos e a gente esquece do nosso prato, né? É, exatamente. É bem difícil. E Viviane, você falou de equilibrar os pratinhos, mas direcionando a sua carreira corporativa de auditoria. Como é que você... É engraçada essa história, porque na verdade eu comecei a trabalhar muito cedo. A maioria, né, dos contadores fez contabilidade porque tem alguém na família, um tio, pai, enfim. Eu não, eu sou a primeira contadora da família. Olha! E por quê, né? Porque eu comecei a trabalhar com 16 anos num escritório de auditoria e contabilidade, né? E foi ali que eu descobri, eu não sabia o que era auditoria e contabilidade, não fazia a menor ideia. Eu comecei a trabalhar no departamento que revisava os relatórios de auditoria. Então, formatava, colocava, né, dentro de um padrão, as tabelas, revisava o texto, fazia correções ortográficas. Então, eu gostava muito disso, sempre gostei de português e tudo, assim. Então, passei lá na prova de redação, né, conhecimentos em inglês, enfim. E aí, fui aceita e comecei a trabalhar. Então, assim, foi aí que eu descobri o que era. Porque até então, eu não fazia a menor ideia. E então, eu comecei com 16 anos. E aí, nessa época, a gente começa a fazer teste vocacional. Também na escola, né? Eu estudava numa escola particular de bairro, assim, e aí tinha um teste vocacional e eu fiz e deu economia. Deu ciências sociais, deu umas coisas assim. Aí eu falei, bom, então eu vou fazer economia, né? Vou prestar economia. E aí eu fiquei naquela coisa de fazer economia, de fazer ciências contábeis, porque eu já conhecia um pouco do universo da auditoria, e aí fiz ciências contábeis, passei, né? E foi na assim... USP. Passei na USP. Na USP, exatamente. Passei na USP, estudei, assim, fiz cursinho, né? Então, eu comecei a trabalhar com 16, eu terminei o ensino médio, né? Na parte da noite, noturno, e depois eu fiz cursinho, então eu trabalhava e depois ia pro cursinho à noite, né? Pra poder entrar na USP, que era meu sonho mesmo, assim, sempre tive isso, assim, de querer fazer uma faculdade pública, né, então o primeiro ano eu prestei só USP, aí passei pra segunda fase e não passei da segunda, e depois eu prestei de novo, aí eu já prestei PUC e Mackenzie também, porque eu falei, também não dá pra ficar tentando eternamente, né, mas aí passei nas 3. Olha só. Parabéns. Passei. O que é perseguir o sonho, né? Exatamente. Interessante, muito porque bom. na época não tinha uma única prova, né? A gente prestava em todas as faculdades, universidades que a gente queria. Tinha uma prova para cada uma, várias fases e aquele estresse, né? Aquele estresse. Dessa época. Exatamente, porque era essa primeira fase e a segunda fase ainda tinham vários dias, né? Porque você fazia primeiro um dia português, depois no outro dia matemática. Então era um estresse mesmo, assim. Eu lembro que eu estudava muito, assim. E aí, perto, assim, do dia do vestibular, minha mãe falou assim, chega de estudar, vamos no cinema. Minha mãe, muito sábia, né? Me levou no cinema pra assistir, né? A Fuga das Galinhas.
Que é um filme infantil maravilhoso, assim, bem, tipo, pra desestressar, né? E eu não esqueço disso, assim, porque foi muito importante, acho, ter assistido um filme pra relaxar. São memórias, né? Criam memórias, né? Muito legal isso. Mas veja você, esse Fuga das Galinhas tem uma história de liderança, né? Fala uma questão de liderança, né, Fátima? Sim, e falando em liderança... Liderança feminina. Hoje você tá como sócia, mas para chegar a sócia, você passou por todas as fases e todas as áreas. Você criou uma carreira dentro da auditoria, que sempre foi um mercado muito masculino. Como que foi isso, liderar você? Eu vou até emendar com outra questão aqui. Qual o principal desafio ou desafios que você teve ao longo da sua carreira, que você pudesse contar pra gente? Eu acho que eu tive, assim, ainda é um ambiente masculino, sim. Ainda somos poucas. Hoje existem várias pesquisas que mostram, os próprios relatórios das firmas, né? Mostram que na contratação é bem dividido, 50%, 50%, mas as mulheres vão deixando, né, a profissão. E tem bem aquela fase da maternidade. Então, eu acho que esse é um conflito presente ainda, bastante presente, e que tem que ser discutido, porque eu acho que não existe uma receita para todo mundo, né? Porque cada mãe é de um jeito. E a maternidade, né, o momento de gestar, tudo é muito diferente, muito particular para cada uma. E eu acho assim, dentro da minha carreira, eu nunca senti preconceito por ser mulher. Assim, nunca... Às vezes a gente ouve uns comentários, mas eu sempre... Entrou por um ouvido e saiu pelo outro, sabe? Aquilo nunca te abalou. Exatamente, nunca deixei mexer comigo, assim. E eu acho que essa questão da liderança, ela vem muito pelo exemplo. Então, eu não acho que você impor um estilo ou tentar copiar alguém, sabe? Eu acho que eu tento ser bastante compreensiva, eu tento tomar conhecimento das coisas antes de, né, tomar uma decisão. E acho que as pessoas vão vendo isso e vão absorvendo. Eu sempre falo que na auditoria, o bom é que você trabalha com tanta gente diferente e que você vai absorvendo o que você acha bom de cada pessoa, sabe? Então não vai ter, assim, uma pessoa ideal. Olha, eu gosto disso na Viviane, eu gosto daquilo na outra pessoa. E aí você vai construindo o que você acha que é bom pra você. E acho que eu fiz isso, assim, né, com as pessoas que eu trabalhei. Todos homens, nunca, acho que na PwC eu cheguei a trabalhar com gerentes mulheres, mas na BDO não. Olha. Na BDO só homens, só né? Só homens. E ainda somos poucas sócias, né, na BDO, mulheres. Mas tá mudando. Tá evoluindo. Que bom. Que bom. Então, Viviane, nós estamos aí com uma fala recorrente, mas é que ela é muito importante, que é a questão da tecnologia, né? A tecnologia nos negócios, né? E a gente fala do futuro da tecnologia nos negócios. É um futuro presente, né? A gente vê na nossa área contábil, a gente vê em todas as outras áreas bem diferentes das nossas. Eu queria saber, assim, qual que é o seu olhar para isso, né? Qual é o seu olhar para a tecnologia nos negócios e na questão da sociedade? Eu acho que é uma coisa que não dá para fugir, sabe? Tá aí, a gente tem que aprender a lidar, né? E eu acho que tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? E aí eu acho que a gente tem que saber usar a nosso favor. Então eu vou te dar um exemplo, assim, tem coisas que antes a gente faz muita auditoria de, né, o meu segmento ali de incorporação imobiliária, onde a gente tem que fazer recálculos de mapas de lucro imobiliário, enfim, essas coisas de apropriação, né? E demorava, a gente fazia na unha, né? Uhum. E agora tem um sistema que a gente já puxa essas informações do cliente, né, diretamente do banco de dados dele, num relatório, num formato específico, e roda no nosso sistema e já dá as exceções. Então, assim, uma coisa que demorava horas para serem feitas, agora são minutos, sabe? Então, eu acho que isso é muito positivo, porque você torna alguns processos mais eficientes, né? Por outro lado, eu acho que a gente tem um excesso de informação hoje
em tudo, assim. É muita coisa. E você está sempre achando que está devendo, que você deveria saber alguma coisa que você não sabe. É verdade. Então, eu acho que esse é o lado negativo, sabe? Porque a gente está sempre angustiado, assim. Eu acho que essa é a palavra certa mesmo. A gente está sempre angustiado de que, saiu uma nova norma, eu já devia saber. Saiu um novo sistema, eu já devia saber. Sim, e é tanta coisa, e eu acho isso prejudicial. Acho que é uma carga mental, assim, que a gente fica com esse sentimento que é prejudicial, é ruim. E eu acho, assim, até importante essa fala, porque justamente o objetivo é esse, né? A gente ter pessoas falando, tendo sentimentos que às vezes a gente tem e acha que é só nosso, né? É verdade. Esse excesso de informação, a gente acaba não descansando o cérebro, porque a gente está sempre tentando buscar mais conhecimento, e é o que você falou, nós nos sentimos culpadas por não conseguir dar conta. Exatamente. E na verdade, não temos que nos sentir culpadas, né? A gente faz o nosso melhor. O dia continua tendo 24 horas. Né? Então, usar a tecnologia a nosso favor é ótimo. Mas a gente também tem que ter o time, né? De desligar um pouquinho e aproveitar as coisas naturais da vida, né? Sim, sim. Que a gente acaba não aproveitando. Eu falo que de vez em quando a gente tem que olhar pro verde, sabe? Assim, ó, vamos olhar lá fora, olhar a plantinha balançando, porque realmente precisa, assim, dar uma né, arejada, senão... Esses dias eu estava na casa da minha mãe, e foi na Páscoa até, e a gente estava aguardando um horário para ir para a igreja. E aí meu filho falou, mãe, mas o que eu vou fazer agora? Eu falei, não faz nada. Ele, ai mãe, eu falei, sabe o que eu fazia quando eu tinha a sua idade? Eu ficava aqui na janela e contava quantos carros vermelhos passavam. Olha. Aí ele falou, vamos fazer isso? Eu falei, vamos. E aí a gente começou a contar a quantidade de carros vermelhos que passavam, que hoje é mínimo, né? Hoje o mundo tá meio preto e branco. Sóbrio, né? Exatamente. E a gente ficou e ele se divertiu com aquilo. Então hoje as crianças, mesmo as crianças e nós também, a gente não sabe lidar com o ócio. Porque quando não tem nada pra fazer, a gente pega o celular. Exatamente. A gente não fica sem fazer nada. Isso é... E eu acho que é um exercício diário, sim, né? Você tem que ter consciência disso, deixar o celular de lado e se propor a fazer outra coisa, sabe? Porque é muito, muito mais gostoso ficar deitada no sofá. Sim. No celular, assistindo Netflix, né? Então, a gente tem que também ter essa disciplina, eu acho, sabe? De buscar essas outras coisas. Fazer um pouco o caminho de volta, né? Que os nossos avós, os nossos tios faziam, né? Vamos sentar, vamos conversar, vamos ficar no portão, né? Hoje já nem tem mais portão, mas enfim, né? Ficar na janela vendo o carro, muito bem. Isso aí. E ainda nessa linha da tecnologia, a gente passou por uma pandemia que fez com que todos nós, da nossa área principalmente de trabalho, a gente viu que dá para trabalhar de casa. Sim. Né? Muitas coisas que a gente vai fazer, a gente não precisa ir no cliente. Como que você enxerga isso? Lá na pandemia deu certo e continua dando? Como que vocês estão fazendo lá na BDO? Vocês continuam híbridos ou home? Ou como que tá isso? Na BDO eu acho que a gente nunca ficou 100% home office, assim. Acho que a gente ficou naquele período crítico mesmo da pandemia. Mas logo que começou uma flexibilização, a gente também foi abrindo para as pessoas que queriam ir para o escritório. Porque eu acho que também é bastante isso, assim. Nem todo mundo tem um ambiente em casa que permite um trabalho tranquilo, que você precise de concentração. Então, eu acho que respeitar isso é importante, sabe? Então, tem gente que trabalha super bem em casa, que tem um escritório, que tem uma estrutura. E tem outras pessoas que precisam ir, né, para o escritório corporativo. Não só para esse momento, mas também porque precisa do contato humano, né? Eu acho que precisa. E nos clientes, a gente tem forçado um pouco também, assim, o retorno. Não 100%, porque eu acho que não vai voltar 100%. As estruturas dos clientes estão menores,
né? Então, eles não têm mais salas de reunião. Então, assim, antes tinha sala da auditoria, às vezes, né? Já tinha a nossa salinha ali, mas agora não tem mais. Eles reservam a sala 2 vezes na semana, sabe? Mas eu acho importante ter esse contato, porque da mesma forma que você estava falando que tem que olhar o carro passando, você tem que sentar também, né, com o cliente, tomar um café, falar do dia a dia. Ali aparecem coisas, né, para você se aprofundar, para você conhecer melhor, sabe? Então eu acho que o híbrido é o mundo ideal. Acho super bom quando dá para ficar em casa, né? E você tem que... Então, assim, quando eu tento deixar... Quando eu tenho muito relatório para revisar, quando eu tenho a nossa ferramenta de auditoria, quando eu tenho muitas coisas, assim, que eu preciso de mais concentração, eu deixo para esses dias de home office. E funciona super bem, sabe? Eu sempre falo isso, eu dou as dicas pro pessoal, né? Pra galerinha que tá começando agora, enfim. Sim. Eu falo, o home, ele é bom pra você se concentrar. Não é pra assistir Netflix. Exatamente. É pra concentrar. Perfeito, né? E é bom que escritório... também você consegue acordar um pouco mais tarde, sabe? Porque você não vai ter o tempo de deslocamento. Acho que tudo isso são ganhos, né? Então, você pode aproveitar esse tempo para fazer uma atividade física. Exato. Ou você pode fazer no almoço, né? Você almoçar em casa mesmo e descansa um pouco. Então, eu acho super positivo. Acho que o híbrido funciona muito bem. Com responsabilidade. Com responsabilidade. Total. É verdade. E você falou um pouquinho de que você... acho que eu te cortei, né? Era você que ia fazer a pergunta? Não, tá certinho. Então tá bom. Segue. A gente vai... Você falou um pouquinho de como você chegou na liderança, né? Que você pegou um pouquinho de cada pessoa. Você teve alguém que hoje a gente chama de mentor... que conseguiu te ajudar você a trilhar o teu caminho? Acho que de certa forma o Raul, né? Porque ele me ligou quando eu passei na USP. Você vê, ele pegou no jornal, viu que meu nome estava lá, porque eu já tinha feito a matrícula na PUC, né? Porque a prova, o resultado saía antes e tal. E aí, assim, acho que ele foi muito presente também durante o começo ali da auditoria até começarem os outros sócios, né? E ainda é bastante, né? Acho que ele é uma liderança muito presente na BDO e nas entidades congraçadas. Então, eu acho que tem muito dele, assim, né? E depois, eu acho que foi construindo com outras pessoas também. E você se enxerga como mentora? Eu não gosto muito desse assim, sabe, desse termo, não sei. Porque eu acho que as pessoas, assim, essa coisa do conselho, né, não é porque você tá vendo de fora, você não sabe a situação que aquela pessoa tá. Então, é tudo muito complicado, eu acho, você ficar dando conselhos. O que eu acredito é o exemplo. Então, se a pessoa vê que realmente aquilo serve para a vida dela, ela vai usar. E eu sou super aberta. Então, assim, se as pessoas, né, vêm, conversam comigo, eu posso, né, falar o que eu penso e tal. Mas eu não acho que seja exatamente mentora, sabe? Eu acho que eu dou essa abertura e acaba acontecendo naturalmente. Apoia, né? Apoia. Então, hoje eu tô assim, por exemplo, nessa questão do processo de contratação, né? De auditoria, de como tem sido difícil, a questão de achar os profissionais, de reter esses profissionais. Então, eu tenho pensado bastante nessa forma diferente que a gente tem que lidar com as pessoas, né? Então, recentemente, a gente tá flexibilizando para algumas pessoas, né? Uma forma de contratação diferente, meio período. Então, porque eu vejo, principalmente para as mulheres, que esse é um tema recorrente, né? Entra na auditoria, fica grávida, acha que não vai dar conta, que não vai conseguir conciliar. E eu acho que aí, dependendo da situação, né, se aquela pessoa tem uma rede de apoio, né, ou não, isso muda totalmente. Verdade. Sabe? Uhum. Então, eu tenho olhado para essas coisas, assim, hoje, na BDO, sabe? Para pensar
de como a gente pode acolher melhor essas mulheres para que elas permaneçam também na carreira. Fantástico. Viviane, assim, todos nós, né, no momento do mundo corporativo, da carreira, como empresário, do outro lado também, como empregado, a gente enfrenta um momento desafiador, né? Um momento que a gente, particularmente, tem que lidar com alguma situação adversa, assim. Você teve algum momento desse, um obstáculo desse, alguma situação nesse sentido, assim? Sim. Eu sei que, né? Mas, assim, um que acho mais... que várias vezes, assim. Eu acho que teve uma situação uma vez que um cliente gritou comigo, saiu gritando mesmo, assim, no corredor, porque a gente tinha levantado um problema. Então, foi uma situação muito... Eu era senior, sei lá, sabe? Então, foi um estresse, assim. Saí do cliente, peguei minhas coisas, saí, liguei pro Raul chorando. Então, foi uma situação de estresse. E acho que até mais recentemente, assim, eu acho que a gente sempre passa por situações difíceis, né? O que eu gosto de sempre ter em mente é que vai passar. Por mais difícil que seja, vai passar, sabe? Então, eu foco muito nisso, né? De que vai passar. Mas eu acho que é constante e tem um pouco desse mundo cheio de oportunidades que a gente tem hoje, sabe? Acho que toda hora você fica se perguntando, será que é isso mesmo? Fica repensando, né? Poxa, né? Eu tô aqui porque eu escolhi ou porque eu caí aqui de paraquedas, né? E se fizesse isso? E se, então, assim... Acho que você tem que avaliar sempre essas coisas, porque se tá vindo é alguma inquietude, né? Que você tem que investigar. Mas eu acho que... Não sei, assim, quando você... é feliz naquilo que você faz, eu acho que mesmo com as dificuldades, né, você consegue um dia depois do outro, então vai dando uma tranquilidade, né, acho que a maturidade também, os cabelos brancos vão trazendo um pouco disso, né. Sem dúvida. Mas eu acho que desafios sempre vão existir. Sim. Sempre, desde do trainee até o sócio, sempre vai ter alguma situação, né, com o cliente, com os profissionais, né, então, a gente é gente, né, então também tem problemas, né, tem tudo isso. Mas essa é a sua dica, né, isso também passa. Isso também passa. Tudo passa. Perfeito. Tudo passa. É verdade, é verdade. E você ficou 2 gestões como diretora do Ibracon e esse ano assumiu a presidência da 5ª Regional, é assim, né, que se fala, da 5ª Regional do Ibracon. Como você caiu nas entidades? E a gente fala porque nós também somos diretoras de uma entidade, do SESCOM. E todo mundo pergunta, né? É uma pergunta. Mas por quê? E agora eu pergunto pra você. Não, então, acho que tem muito dessa do Raul, assim, porque ele sempre foi bastante envolvido com as entidades, né? Tanto do Ibracon como no CRC, principalmente. Ele já foi conselheiro do CRC, já foi presidente também do Ibracon na 5ª Seção Regional. Então, ele sempre incentivou as pessoas a participarem das entidades de classe. Então, lá na BDO, a gente tem representantes em todas as entidades. Então, a gente participa dos grupos de trabalho, a gente participa, né, das discussões. E aí, eu entrei no Ibracon, no Comitê de Normas de Auditoria. Gente, eu não lembro a data agora. Faz tempo. Antes de ficar grávida, inclusive. E aí, foi ali que eu descobri, na verdade, que as normas internacionais eram traduzidas ali no Ibracon, que a gente que revisava... que passava, né, pelo processo de audiência pública do CFC. Então, ali que você começa a entender um pouco do mecanismo também, né? Então o Ibracon não é só um instituto que o povo fica tomando um cafezinho, né? Exato. As coisas acontecem. E como acontece, E como né? acontecem, como tem atividade, né? E aí, do Comitê de Normas de Auditoria, eu virei coordenadora. E aí eu fui convidada para diretoria. Então, aí eu fiquei 2 mandatos na diretoria. Agora, o conselho de administração, né, também, que eles escolhem. E aí, fui nomeada também, presidente da 5ª. Muito
muito bom. A quinta sessão, você a já quinta tinha me sessão falado, é São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, o IBRACON é dividido em regiões, né? E aí, a gente tem os presidentes de cada uma das regiões e o presidente da Nacional. Do IBRACON Nacional. Né? Nem me fale. Nem me fale. Daria para ficar conversando aqui. Hoje, 6 ou 7, né? somos só eu e a Beatriz do Rio. De Olha. mulheres presidentes, né? Depois tem outras diretoras, claro. Mas... ainda somos poucas. Ainda somos poucas, exatamente. Mulherada, vem para as entidades, precisamos de vocês aqui, não é verdade? Criar um equilíbrio, né? É uma questão assim mesmo de você se posicionar, né, Fátima? Criar um equilíbrio. E tem um olhar, né? Tem um olhar. Tem um olhar. Não é porque... melhor, não é competição, Exatamente. não é assim, a mulher faz... Não. É realmente um equilíbrio de pensamento, né? A gente tem aí organicamente, a gente já reage diferente e isso ajuda eles e nos ajuda, né? Sim. E você falou que você entrou antes de ficar grávida. Você tem 2 filhos, duas meninas. Como foi a época? Alice e Luísa, meus amores, né? A gente fica... então, eu casei em 2008. E aí, meu marido já queria filhos. Eu que fiquei adiando, assim, né? Um pouco. Ele também era da auditoria na época. Então, como que vai ter uma criança, né? Vai ficar... Enfim, mas aí eu acho que teve um pouco da idade cronológica batendo, né? O reloginho. E aí também eu já quis ter logo as duas, um seguido da outra, porque eu achei que eu ia desistir se eu não... E eu sempre quis 2, assim, porque, né, acho mais fácil, né? Ou minha mãe me enganou, falando que era mais fácil. mas hoje eu acho mais fácil, hoje, porque elas já estão com 10 e 9, né? E elas... são bem amigas, elas têm a mesma turma, os mesmos interesses, assim, então facilita um pouco. Acho que se tivesse uma diferença de idade muito grande, acaba ficando complicado, né? Mas quando era pequenininha, nossa, a gente quase surtou. Eram 2 bebês, né? 1 ano e meio de diferença. Praticamente, né? Mas foi bom, assim, eu tive 2 gestações super tranquilas. Trabalhei as gestações inteiras, até o último dia. Então, as 2 nasceram numa segunda de madrugada. Que interessante. Então, eu tava domingo em casa, e aí eu ia trabalhar segunda-feira, só que não fui, porque fui pra maternidade. Então, as 2 nasceram numa segunda de madrugada. Muito bom. E você tem uma rede de apoio boa? Ah, sim, isso faz muita diferença. Acho que primeiro, assim, meu marido, né? Porque ele acompanhou de perto tudo, tirou 1 mês, porque a licença paternidade é algo que a gente precisa falar, né? Sim. Licença paternidade precisa ser revista. Então, 5 dias, acho que são 5 dias, né? 5 dias não é nada, né? Não. Então, ele tirou 1 mês de férias, que ele tinha as férias pra ficar 1 mês comigo nas 2 gestações. Então, ele fazia tudo, né? Ele cozinhava, ele dava banho, ele trocava fralda. Olha, que bacana. Então, eu fiquei na função de amamentar, que já é... né, exaustivo. Gente, eu achava que... Meu Deus do céu, você parece que fica exaurida, né? Era melhor analisar um balanço, né? Dava menos trabalho. Exatamente. E aí, isso foi muito bom, assim. Aí, logo, eu tirei os 4 meses, né? Agora são 6, né? Mas na minha época eram só 4. E aí, eu tirei os 4. E aí, já coloquei a Alice na escola, né? Então, elas ficam... As 2 sempre em escolinha desde bebezinhas, assim. Desde Integral, ficava período integral. Aí depois da pandemia que eu tirei elas do integral. Depois da pandemia, porque aí a Gil, que é meu braço direito, a Gil tá comigo desde que eu casei. Então, desde 2008... E aí ela ia 2 vezes por semana, depois foi aumentando, ela vai todos os dias e ela que cuida das meninas. Ela pega na escola, ela leva pro clube, então isso faz muita diferença. Faz. Então não teria como fazer sem essa rede de apoio, claro. Né? Não dá. E quando viaja, assim, né, eu tenho minha mãe, tem minha sogra, então também...
Nas férias de julho, a gente sempre viaja uma semana, depois tem revezamento de vó. Né? Então, é importante, né? Senão não tem como. Eu passava as férias na casa da minha tia, eu lembro disso, assim. Eu tinha 2 tias, uma parte de mãe e uma parte de pai. Minha mãe também sempre trabalhou, então eu tinha revezamento de tias, né? Eu e meu irmão. Isso hoje a gente... eu não sei o que aconteceu com o mundo, mas a gente se sente culpado de tudo. Eu zero culpa. Não é? Ai, porque vai ficar o dia inteiro na escola, judiação. Não é judiação, gente. Eles amam ficar o dia inteiro na escola. Né? Eles têm atividades. Sim. Eles amam ficar na avó. Gente, quem não ama ficar na avó, comer chocolate o dia inteiro? Exatamente. Todo mundo ama. Então, minha mãe, minha sogra compra tudo que não tem em casa. Eu falo, consome lá e acabou. Depois volta pra casa e já fica na abstinência do açúcar. Mas é uma delícia. Eu acho que você tem que pensar no que funciona pra família. Sabe? Tem que ser uma coisa pensada pra família. Não adianta ser bom só pra um. Tem que ser para todo mundo. Sim. Então, um ecossistema, né? Antes elas ficavam um período integral na escola, porque funcionava desse jeito, né? Eu ou ele tinha que sair correndo pra pegar na escola. Mas aí depois da pandemia, que teve essa possibilidade de começar a fazer as atividades no clube, foi super legal, assim. Hoje elas amam, né? Vão pro clube quase todos os dias, na parte da tarde. Então, eu acho ótimo, assim, né? Funciona pra minha família, é o que eu falo. Funciona pra minha família. Não tem mães que gostam desse papel. Exatamente. De pegar na escola, de levar no clube. Não é pra mim. Não é. Eu acho que é isso. Você tem que respeitar o que cada uma quer. Tem mãe que sente falta. Nossa, mas eu queria tanto ver o ensaio do balé. Não é algo que pra mim faça falta, né? Eventualmente elas pedem. Eu vou, né? As apresentações todas eu vou. Essas coisas eu já ponho tudo na agenda. Pego o calendário tudo e já coloco na agenda. Mas você consegue participar da vida dos filhos tendo um tempo de qualidade, né? Então, final de semana, depois, né? Quando elas chegam, a gente janta juntos, conversa. Então, eu acho que é importante que elas vejam também que você tá bem. Porque se você não tá bem, se você mostra que tá se sentindo... Aí, eles pegam, ó. Exatamente. Eu sempre falei, né, que no início, eu acho que quando o Nicolas nasceu, meu filho, que é o mais velho, eu me sentia meio culpada por querer trabalhar. Olha que loucura. Eu me sentia culpada por querer trabalhar. Eu queria trabalhar, eu não queria buscar ele na escola. Eu não queria ficar à tarde com ele, fazendo desenho, brincando de massinha. Eu não queria, eu queria trabalhar. E depois de um tempo, eu entendi que tá tudo bem. Eu acho que cada mãe é uma mãe, né? Exatamente. Eu não sou dessas mães que ficam brincando junto, assim. Me chama pra jogar um jogo, montar um quebra-cabeça, eu vou. Feliz da vida. Agora, brincar de boneca, de massinha, de tinta, essas coisas, eu detesto. Elas não me chamam. Elas adoram desenhar. Eu não sei fazer uma florzinha direito, entendeu? Então, não... É a característica de cada um. De cada um. Eu adoro palavra cruzada. Então, assim, faço muita palavra cruzada. Compro pra elas aquelas... E elas gostam também. Então, eu acho que é você ter esses momentos, achar o que você, né... gosta e compartilhar um pouco disso com os filhos. Mas não adianta querer eu ser uma mãe que querer ficar lá sentada brincando de boneca. Não adianta. Até porque os filhos vendo, eles querem até seguir a nossa profissão. Né? Ou não, né? Ou não. Mãe, você trabalha demais. Mas eles veem que a gente tá... Engraçado, na pandemia, eu falei agora... Porque meu filho sempre falou que queria ser contador. Eu falei, não, agora na pandemia ele vai desistir, né? Porque ficamos eu, meu marido e ele no mesmo quarto, ele tendo aula e nós trabalhando, entrando e saindo de reunião, entrando e saindo de reunião. Eu falei, agora ele desiste, né? Ele achou o máximo. Ele achou o máximo. É isso que eu ia falar, ou ele vai amar, né? Ele achou o máximo. Então, ele vê que a gente tá feliz. Eu acho que é um pouco disso, assim, também. Tem que ir, né? Na pandemia teve
essa coisa de você querer dar conta de tudo. E a Alice estava bem na fase da alfabetização. Ai, que horror que foi aquilo. Aí chegou uma hora que meu marido falou assim, esquece, a prioridade agora é outra. Ela vai sobreviver, aprender de outro jeito, relaxa. E aquilo me deixava assim, sabe? E depois passou, você vê que tudo passa. Tudo passa. Sim. Aí depois a gente teve que fazer umas aulinhas de reforço e tal, mas ficou tudo bem. Hoje tá na escola normal. Então, tem esses períodos que a gente fica assim, sentindo um pouco, tinha que estar dando mais atenção, porque precisa de ajuda. Mas eu acho que no final dá tudo certo. Acho que não fluiu tanto, né, Fátima, a conversa, que no fim... Do roteiro. Que nós saímos porque a Viviane realmente respondeu, né? Como ela concilia a vida dela, a rotina dela, o que ela faz pra se distrair, né? Esse tipo de coisa, assim, é muito bacana. Agora, tem uma pergunta aqui, assim, bem interessante, né? O que te tira do sério? Acho que mentira. Não gosto. Acho que por pior que seja a verdade, é a verdade, sabe? Muito bom. Eu sou prática, então eu não gosto de... Assim, me fala a verdade, vamos tentar resolver? Porque aí eu quero resolver. Eu sou muito, assim, focada na resolução da coisa. Aí se me conta uma mentira, eu vou ter que dar uma volta... Porque depois você vai descobrir, né? Sim. Sempre descobre. Aí eu acho que eu fico brava de gastar meu tempo, sabe? Então isso me tira um pouco do sério, eu acho. Muito bom. Como é que chama as meninas? Alice e... Luísa. Alice e Luísa. Vocês prestaram atenção, né? Não, fica a dica. A Alice é que nem eu. E eu sou muito transparente, assim, também. Eu até falo que eu preciso aprender o poker face, às vezes, sabe? Sim. Porque se eu não gosto de uma coisa, fica escrito na minha testa que eu não gosto. E a Alice é bem como eu, assim, também. E ela se expressa muito melhor, porque ela fala claramente o que ela não gosta e... Ela é ótima nisso, assim. A Luísa, em compensação, eu falo que o mais novo é o mais novo por um motivo. Que se ele viesse primeiro... Não teria o outro. Não teria o outro. Né? Olha só. Mamães falando. Isso mesmo. É isso. É isso mesmo, E elas são completamente diferentes. Tanto fisicamente quanto o jeito, assim. E são amigas, olha que delícia. Lá em casa eu estou na fase do sai do meu quarto. Sabe? Porque é uma diferença de 5 anos. Viviane, você falou da questão de contratação, que mudou, né? Até o perfil das pessoas mudaram. A tecnologia trouxe isso, a pandemia trouxe isso, um novo modelo, assim, mental de negócio, né? Que o homem e a mulher têm que ir para a jornada, né? Antes era uma coisa mais, assim, quadrada, né? No nosso mundo mesmo, né? Olhando para o futuro, como você enxerga a nossa profissão? Eu sou otimista. Acho que tem tantos desafios novos, sabe? Assim, as normas de auditoria, especificamente da auditoria, acho que das normas de contabilidade a gente tem novidades, né? Sempre, né? Os amendments aí das IFRS, mas na parte de auditoria também, né? As normas estão sendo sempre revisitadas, então tem esse processo constante de aperfeiçoamento. Mas eu acho que agora, para os contadores, é uma oportunidade muito boa a questão da sustentabilidade. Né? Então, como o Conselho Federal impôs, né, esta nova responsabilidade aos contadores, muitos ainda não perceberam que serão responsáveis também pelas informações não financeiras, né? Então, foi no ano passado que o CFC divulgou essa resolução, colocando que o contador também vai ser responsável por isso, e os auditores vão ter que assegurar essa informação. Então, eu acho que é todo um conhecimento novo, né, que a gente tem que ter, tem que voltar, sentar na cadeira, participar de workshop, estudar, porque tem muita coisa acontecendo, né? Então, tem as normas de sustentabilidade,
né? Que vão ser requisitadas também no Brasil, porque a CVM também já colocou essa questão para as entidades, para as companhias abertas, né? Mas isso naturalmente, né? Vai se estendendo para todo o sistema. Sim. E os auditores também no processo de asseguração, que vai passar de uma asseguração limitada para uma asseguração razoável. E aí a gente vai ter que se apoiar em especialistas, porque não dá para saber de tudo. Você não tem como, assim, conhecimentos de, né, na nossa área de sustentabilidade, eu tenho engenheiros ambientais, eu contrato geógrafos, porque são áreas de conhecimento totalmente diferentes, né? Só que nós vamos ser responsáveis por aquela informação. Né? Então você tem que confiar no controle interno, você tem que confiar naqueles profissionais, tem que ter todo um processo de monitoramento e revisão, né? Para que você tenha segurança de assinar o contador por aquelas informações e o auditor por assegurar. Então eu vejo isso como uma oportunidade muito boa, né, para esses novos profissionais que estão ingressando, porque eu acho que isso a gente às vezes reclama, né, das gerações mais novas, né, mas eu acho que isso é positivo neles, assim, eles são muito mais preocupados com essa questão de sustentabilidade do ambiente. Então eles realmente consomem, o comportamento de consumo é diferente já. Sim. Sabe? Então, assim, eu vejo minhas filhas, assim, elas já têm consciência de reciclagem, de usar roupa. Eu levo as duas em brechós, elas compram coisas em brechós, assim. Então, elas já têm uma consciência diferente da gente, assim, da nossa, sabe? E isso é muito positivo. Então, você vê essas questões, como que isso vai impactar o mundo dos negócios, como que isso vai impactar as empresas e a nossa área, né, da contabilidade. Então, eu sou otimista. Eu fico preocupada, porque é um desafio. Sim. E o prazo parece longo, mas não é, porque a gente tem praticamente 2 anos e meio para se preparar. É curtíssimo. 2 anos e meio é curtíssimo. É pouquíssimo, né? Mesmo. E com essa coisa de excesso de informação que eu tava falando, cada hora sai uma coisa diferente, né? Então tem que ter paciência, se organizar para tentar estudar e ver isso como uma oportunidade, porque vai ter essa conexão das informações financeiras com as não financeiras, né? O Sebastião, a gente gravou um podcast no Ibracon também, e ele comentou dessa questão, né, de que ele chama de informações pré-financeiras. Eu gostei, porque na verdade, em algum momento isso vai ter um impacto. Total. Né? Contábil, um impacto no balanço. Então, eu acho que é positivo, sabe? A gente tem que abrir os olhos para essas coisas e tomar realmente como nosso. Não ter medo, achar que é uma coisa que vai passar. Não vai passar. Acho que isso veio para ficar. Já faz parte, né? E a gente tá falando de sustentabilidade há muito tempo. Sim, não é uma coisa recente, né? Que teve uma mudança. Falou, olha, agora tem que ter uma normatização, tem que ter uma convergência, a gente tem que falar a mesma língua. ESG, né? Mas isso aí. é uma coisa que está muito presente. Então... eu lembro a primeira palestra que eu assisti de ESG, eu fiquei olhando e falei, gente, mas é pra mim mesmo? Eu tive então, essa mesma impressão, Fátima. Eu também tive. Mas como é pra nós, né? E como é? E quem acha que a profissão vai acabar? Porque tem os que falam que a profissão vai acabar, gente. Não vai. Eu acho que ela só tá começando. Exato. Só de tem uma outra maneira. O grau de julgamento que a gente tem hoje, né? Então, não é simplesmente pegar, né? Que a gente calculava PDD lá 3%. Todo mundo calculava 3%, tava ótimo. Agora, não. Você tem que ter um critério, você tem que usar o seu julgamento, você tem que criar uma política, o auditor vai revisar aquela política, vai ver se concorda, né? Então, assim, tem todo um processo de decisão. Não é simplesmente pegar e, né? 1 mais 1 é 2. Sim. É diferente. E aí, eu acho que tem essa oportunidade pra gente poder... a tecnologia ajuda com esse 1 mais 1 é igual a 2, mas nas outras coisas que você precisa ter precisa da pessoa mesmo, precisa do ser humano, relacionamento, né? Trocar ideias, como você mesmo falou, de sentar na mesa e
E montar um quebra-cabeça, assim, né? Isso é só o ser humano, é só a experiência. Exatamente. É o sentimento, é o feeling, né? Que a gente fala. Não tem o que substitua. Uhum. Ainda não. O 1 mais 1 a gente consegue. Exatamente. Ainda não. Ainda não, mas eu penso muito nessa oportunidade e a gente tem que saber aproveitar, né? Se falar, não, eu tenho... Porque você tem que ter conhecimento. Sim. Né? E é um momento que tá todo mundo se preparando, tá todo mundo aprendendo, né? Então tem que aproveitar isso para ser um dos pioneiros também. Legal. Perfeito. Muito bom. Qual é o seu conselho para as mulheres que querem chegar no comando? Que quer ser uma contadora no comando? O que você diria para elas? É possível ou não? Eu acho que sim. Essa coisa, né, de conselho, mulher, homem, eu acho que é bem... à medida que você cria as oportunidades, não é? Você tem que saber aproveitar as oportunidades que lhe são dadas. Eu acho que é bem por aí. E se respeitar também, sabe? Ouvir, né? Porque é o que eu falei, as necessidades de cada uma são diferentes. Não é porque pra mim deu certo e, assim, pra mim tava tudo bem colocar minha filha de 5, 6 meses na escola. Tem gente que acha isso uma loucura, né? Então, assim, tá tudo bem, né? Faça Respeito, diferente, né? Respeite, faça diferente. Então, eu acho que tem que se ouvir bastante, né, pra tá feliz, porque aí com isso você consegue tomar melhores decisões. Sempre pensando também, né, que quando você toma uma decisão, você tá deixando de outro... É o cis da vida, não é? São escolhas. Eu costumo falar, escolha o seu difícil. Escolha o seu difícil, porque eu também. tudo é difícil nessa vida, né? Eu também, escolha o seu difícil, eu amo. Eu acordo de manhã pra treinar, porque isso me faz bem. Eu já descobri que quando eu não treino, meu dia não é igual, né? E eu tenho que treinar de manhã, porque à noite eu não sou ninguém. Então, assim, você tem que ter o seu tempo, né? Trabalhar, tirar o tempo com a família. Por isso que eu falo do equilíbrio. Uma eterna equilibrista mesmo, porque às vezes a gente se dedica mais pra uma área, não é? Que é natural, às vezes. E também tá tudo bem, Tá né? tudo bem, depois você vai pegar outro pratinho que tá quase caindo. Isso mesmo. Eu tenho uma frase, pra cada escolha uma renúncia, né? Porque a gente equilibra prato, então você não vai conseguir fazer tudo. Não vai. Tá tudo certo, é isso aí. Né? Então, pra quem acha que é impossível chegar aqui como presidente de uma entidade, né? Como sócia de uma empresa de auditoria e continuar sendo mãe, esposa, filha. Não, é possível sim. E ainda faz atividade física. É possível sim. É possível mesmo. É possível. Tem que organizar, né? Tem que querer. E é o que eu falei, às vezes a gente precisa ter essa disciplina, porque eu não acordo feliz. Tem gente que fala, eu acordo. Eu não. Eu não acordo feliz, eu deixo minha roupa separada, porque é pra eu nem pensar. É isso mesmo. E eu vou na força do ódio, né? Aquela coisa bem mesmo, assim. Mas eu sei que depois que eu voltar, eu vou estar muito melhor. Exato. Então, eu tenho isso que, né? Eu tenho que ir porque eu sei que vai me fazer bem, porque eu vou voltar melhor. A alimentação é a mesma coisa, sabe? Então, né? Assistir filme o tempo inteiro, ficar no celular, tudo isso. Então, eu acho que é uma disciplina ali, diária, sabe? Que você tem que ter pra ir cortando essas coisas e falar, isso tá me fazendo bem? Não. Então, deixa eu pensar em outra coisa. Deixa eu pegar um livro pra ler, melhor. Muito bom, muito bom. Foi uma delícia, né? Foi ótimo. E a Viviane falou uma coisa, ela é muito prática, né? É bom a gente enxergar coisas assim, né? A gente vai ressignificando algumas coisas, vocês aí vão ressignificando coisas também, né? E ver que tudo é possível, né? Dentro do seu universo, da maneira que você, né? E ver que as dores são as mesmas, né? São. Todas. Sempre. São. Todas, Mas acho que tem que ter, né? Essas coisas pra gente tá bem, a cabeça, né? Tá boa. Acho que é importante isso. Viviane, chegamos ao final. Obrigada. Foi uma delícia. Foi muito Adorei. Pode falar suas considerações finais,
Uma mensagem? Então, eu tô muito feliz de do Sescom ter feito esse convite. Eu acho que isso estreita também, né, o laço das entidades congraçadas. Para quem não sabe, as entidades congraçadas são todas as entidades da classe contábil, né? Então, o IBRACON representa aí a parte de auditoria, né? E acho que isso é ótimo pra gente estreitar o laço, para chamar os profissionais da contabilidade, dizer que tem espaço para todo mundo, que estamos precisando de profissionais da contabilidade. Exato. Né? Que as pessoas podem estudar, podem buscar mais informações. Eu tô super disponível também. Quem me acessar no LinkedIn, confesso que eu tenho que ser mais... É uma das coisas que tá na minha lista, né? De to-do, porque eu precisava colocar mais coisas no meu LinkedIn, mas quem me manda mensagem, eu sempre respondo. Então, se quiser mais informações, né? A gente tá sempre disponível. Acho que foi ótimo. Obrigada mesmo. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos em nome do Sescom. Muito bom você estar aqui. Foi um bate-papo maravilhoso, né, Cá? Fluido. Gostei muito. Gosto de gente prática. Gosto muito. E acabou. Esse foi o Contadoras no Comando. Eu sou Fátima Macedo. E eu sou Carla Chiomento. E esperamos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.